Almas queridas, que a doce e suave paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos penetre, nos inunde, nos acalme. Estudo bíblico, hoje, Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, versículos 14 a 23. O sermão profético continua a grande tribulação. Leio e estudo com vocês. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predito, estar onde não deve estar, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo não volte atrás para tomar o seu vestido. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Na semana passada, estudamos o primeiro tópico, que trata do princípio de dores. Hoje, a grande tribulação. E nas 2 semanas próximas, com a permissão do alto, vamos nos deter no tema a vinda do Filho do Homem e a vigilância, fechando assim o sermão profético. Almas queridas, como sempre, muito material para os nossos estudos, mas sem a pretensão
de a tudo abordar, façamos alguns registros. No versículo 19, Jesus anuncia o advento de grandes aflições. E estas aflições hão de chegar e chegam para toda a humanidade coletivamente considerada, e surge também para todas as individualidades. Nenhuma criatura humana em trânsito pela terra está em regime de exceção, em regime de privilégio. Todos nós estamos ou estaremos a qualquer momento enfrentando alguma quadra, alguma experiência mais difícil, seja uma enfermidade, uma perda, uma dificuldade financeira, uma ruptura afetiva, enfim, estas aflições todas presentes na vida de todos nós. Mas, como vemos no versículo 23, Jesus assim se expressou: mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Jesus, portanto, no seu amor previdente para com todos nós, nos adverte, nos admoesta, nos avisa com antecedência, não com o intuito de criar ansiedade, estresse ou outra aflição qualquer, mas para que nós, informados com antecedência das lutas que nos aguardam, tenhamos tempo de nos precatar, de nos precaver, enriquecendo-nos com os valores e recursos necessários ao enfrentamento de todas as tormentas que sempre chegam para nós. Um exemplo simples. Todos nós estamos informados a respeito da época em que o inverno chega para nós aqui no hemisfério sul, especificamente no Brasil, cientes de que o inverno se estende de junho a setembro, temos tempo de nos organizar e nos prevenir, providenciando os agasalhos necessários para o enfrentamento da estação mais fria do ano. Isto para dar um exemplo. E isto vale para toda a existência. Mas quem tem olhos de ver
Quem tem sensibilidade e conexão com a espiritualidade através da fé, da esperança e da oração, também hão de perceber que as grandes tormentas são sucedidas de períodos abençoados. Quantas alegrias depois das tempestades superadas, quantas conquistas, quantos progressos, quantas realizações, quanto amadurecimento, quanto crescimento psicológico e espiritual depois das vitórias obtidas em face dos grandes desafios existenciais. Portanto, mantermos a confiança, o otimismo, enfrentando seja lá o que for, certos de que tudo passa, tudo há de passar. Vemos no versículo 20 a presença em nossas vidas da misericordiosa justiça divina. Leio novamente: e se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. Pela vontade de Deus, sofreríamos menos do que temos sofrido. E mesmo quando alcançados pela justiça divina, pela lei de causa e efeito, mesmo quando colhemos o resultado de nossas condutas inadequadas, se tivermos novamente olhos de ver, veremos a providência amorosa de Deus, cuidando para que, durante a colheita dolorosa, não nos sintamos sozinhos, esquecidos, abandonados. Mesmo em meio às tormentas que nos espreitam a vida, sempre poderemos perceber a presença de Deus, a presença do Cristo e a presença da espiritualidade em nossas vidas. Nos versículos 21 e 22, o Cristo nos faz outra advertência muito importante, para que estejamos atentos quanto aos falsos cristos e aos falsos profetas que podem surgir e surgem em nossas vidas. Esses falsos profetas e estes falsos cristos encontramos-los em todos os setores da atividade humana e não somente no campo religioso. Encontramos, sim, os estelionatários, os mentirosos, os aproveitadores no campo sagrado da religião, mas encontramos também estes falsos
cristos e profetas em todos os segmentos humanos. Numa linguagem moderna, atual, como identificar o falso Cristo, o falso profeta. Dentre outros sinais, são aqueles que apregoam, que veiculam o pessimismo, o desânimo, a revolta, o ódio, o separatismo e todas estas misérias infelicitadoras das individualidades e das coletividades. Aquele que está a serviço do Mestre verdadeiramente será sempre veículo, instrumento, canal, médium da coragem, do bom ânimo, do entusiasmo, da fé, da confiança, do otimismo, do estímulo ao trabalho, à perseverança. O falso profeta se revela, sim, por suas palavras. Se estas palavras forem coerentes com o Evangelho original do Cristo, mas o verdadeiro profeta, o verdadeiro homem de bem, o verdadeiro discípulo do Senhor, é aquele que não estaciona na palavra, no verbo, por mais brilhante seja esta palavra. O verdadeiro servidor do Cristo é aquele que serve a humanidade através da ação, da conduta, do comportamento, da atitude proativa. É aquele que se esquece de si mesmo, que sai da concha do exclusivismo egóico para focar-se, para centrar-se no bem que pode fazer aos seus irmãos. Outra vez, o versículo 23, mas vós vede que tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver, sensibilidade suficientemente apurada para percebermos que o Cristo nos chama para a atividade incessante no bem, a fim de que, quando as grandes tormentas chegarem, sejam tormentas individuais ou tormentas coletivas, nós tenhamos a nosso favor o trabalho no bem e todos os valores espirituais que podemos conquistar através de um esforço perseverante e bem decidido. E termino as nossas reflexões em torno desse texto, pedindo a você que volte comigo no versículo 19, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora.
Mas no versículo 18, o Cristo recomenda: orai. A oração deve ser uma atitude constante em nossas vidas. Orar sempre, na saúde, na doença, na abastança, na escassez, orar na alegria, orar na tristeza, orar nos tempos amenos, orar nos tempos difíceis. Orai, diz o Senhor, para que a vossa fuga não suceda no inverno. Vamos interpretar o sentido da palavra inverno, aí colocada pelo Cristo. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. Com Emmanuel, dizemos que cada homem possui, com a existência, uma série de estações e uma relação de dias estruturada em precioso cálculo de probabilidades. Razoável, diz Emmanuel, se torna que o trabalhador aproveite a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e o outono da reflexão para a grande viagem do inferior para o superior. Entretanto, a maioria aguarda o inverno da velhice ou do sofrimento irremediável na terra, quando o ensejo de trabalho está findo. As possibilidades para determinada experiência jazem esgotadas. Não é o fim da vida, mas o termo de preciosa concessão. E, naturalmente, o servidor descuidado, que deixou para sábado o trabalho que deveria executar na segunda-feira, será obrigado a recapitular a tarefa. Sabe Deus quando? No livro Vinha de Luz, capítulo 113, psicografia do nosso sempre lembrado Chico Xavier, e que possamos posteriormente determos-nos na questão 1019 de O Livro dos Espíritos. Almas queridas, não devemos esperar a velhice, a enfermidade ou o momento da morte para o início do cumprimento de nossas obrigações perante a vida. Não desperdicemos as dádivas que nos chegam diariamente. O melhor dia, hoje, o melhor tempo, agora. E deixo para nós este pensamento muito positivo e oportuno de Emmanuel para todos nós. Não obstante exclamares,
Muitas vezes, desconsoladamente, como me sinto só, Deus está contigo em todos os lugares. Habitua-te a senti-lo, porque através de todas as coisas que te rodeiam, a sua bondade infinita se manifesta, ofertando-te luz e alegria. O seu amor palpita em toda a parte, numa torrente de harmonias benditas. A sua misericórdia imensa está na terra que pisas, no ar que te circunda, nas leis inteligentes e sábias da natureza que te prodigalizam incalculáveis benefícios. E nunca te esqueças de que Deus é o amor sem limites. Enquanto maldizes o sofrimento, algumas vezes lamentando o teu dia atual, que deve ser de proveitoso trabalho, a flor te oferece perfume, a árvore compassiva te dá os seus melhores frutos, a estrela envolve-te de esperança, com cintilações e sorrisos, o sol te dá saúde, a terra te oferta inumeráveis tesouros. É a bondade inexcedível do Criador que se manifesta em toda a sua intensidade e grandeza, perdoando-nos os ímpetos de revolta e olvidando-nos a cólera, indiferente aos nossos errôneos julgamentos, estimulando-nos para o progresso e animando-te para a elevação. Acostuma-te a ver e a sentir devidamente todas estas coisas, e jamais te enfraqueças, porque Deus encontra-se em toda a parte. E ao invés de te desesperares, escuta a natureza a segredar-te sem palavras. Deus está contigo, Deus está contigo, Deus está conosco. Carinhoso abraço, com votos de paz. Gratidão.